Boa noite, pessoal. Mais um Tira Dúvidas do curso do Workshop Viver no Campo. Uma boa noite a todos. O workshop A Vida é Melhor no Campo. A gente teve aula com 4 dicas, tivemos aula de água e hoje a gente está no nosso Tira Dúvidas sobre a aula de água. É isso aí. Então quem tiver perguntas pode ir colocando aí, a gente está tentando ler tudo e responder tudo a tempo. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Evani, Clenira, James, Paulo Santos, boa noite. Marta A. Boa noite, Marta. Larvi Otto. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou a Tatiana Cavassana, esse aqui é o João Roquete. Nós somos fundadores da Escola Rama. João fundou o Instituto de Permacultura da Pampa 20 anos atrás. Eu não era nem nascido, já estava fazendo isso. E nós somos mantenedores dessas estruturas para manter esse trabalho de criar vidas em mais harmonia com a natureza. Boa noite. Boa noite. Estão ouvindo bem? Eu sou lá, Tati. Estão ouvindo bem? Alô, alô? É isso, pessoal. Quem tiver dúvidas pode perguntar. Então, sempre que estiver comprando uma água mineral, procure ver que o pH esteja acima de 6. Né? Nunca compre água mineral com pH 4, 4 e pouco, porque é muito ácido. Toda vez que você toma uma água ácida ou refrigerante ou tudo isso, você acidifica o seu corpo e o corpo tem que equilibrar o pH. Então aí ele começa a tirar cálcio dos ossos, dos dentes, essa coisa toda que você já deve ter ouvido falar. Então é importante tomar água com mais alcalina, né? Acima de 6, porque sempre tu dá um esforço menor para o teu organismo para receber essa água. E a água, mais do que nos dar um banho, mais do que a gente lavar o nosso... A água, quando a gente toma banho, ela limpa coisas além do campo físico, ou seja, ela trabalha outros elementos, tanto que a gente toma água e diz que está renovado, que se sente renovado, que se sente pronto para uma outra, né? Ou seja, a pessoa está energizada, porque a água carrega energia, né? Então a gente também, quando faz tratamento de água, além de oxigenar, a gente pode fazer com que a água passe por flowforms, que são sistemas para fazer com que a água dê giros da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, criando turbilhamentos na água, né? Pessoal, acho que eu vou reiniciar o vídeo.
É o contrário, a gente infelizmente não tá no campo, tá na cidade e a internet é ruim na cidade, não no campo. A gente está em viagem, estamos num hotel, né? Vamos ver se vai. Aí tem que ser, o bom é não passar de 9, aí se passou de 9 o pH já é demais, aí já vai ter muito cálcio, muito elemento que pode já começar a mudar dentro do teu organismo, né? Então tem calcificação, já começa a concentrar nos rins, etc, né? Uma zona... Bom, vamos tocando então, que eu acho que tá andando agora. Tá travando ainda? É que o comentário entra um pouco atrasado. Tá bom agora, né? Isso. Tem várias zonas de recarga de água, depende da região. Então, o aquífero Guarani, por exemplo, que é muito grande, tem várias áreas de recarga e tem área que você tem, por exemplo, um arenito exposto logo próximo do solo e ali é uma área de recarga. O solo é uma grande bateria de acumulação e ele é um grande filtro de água. A gente acumula água subterrânea através da infiltração no solo. Então, a gente tem várias situações para plantar água, como a gente diz em permacultura, que é manejar o terreno de forma que ele seja permeável à água, o entorno das nascentes, as áreas de recarga de aquíferos, lugares onde o lençol freático é mais raso. Tudo isso são áreas de recarga, são diferentes áreas de recarga de águas subterrâneas. E isso é o que a gente chama de plantar água, ou seja, mobilizar o terreno ou melhorar o terreno de forma que ele possa absorver água e recarregar as reservas subterrâneas. E quando por exemplo, o aquífero Guarani, ele tem várias entradas de recarga que são em rochas, né? E em lugares onde a rocha encontra o solo. Sobre o biodigestor que a pessoa pergunta ali, né? O biodigestor é um equipamento muito interessante porque ele cumpre 4 funções. Eu acho que foi colocado isso explicitamente no curso, né? Então, o que você tem que fazer? Tem que calcular o volume de resíduos que você tem para ver quanto pode produzir de gás, certo? Então, assim, buscar materiais sobre isso para ver quantas vacas você tem, se tem mais vacas, se tem ovelhas, se tem galinhas, se não tem nenhum bicho, se é só o esterco da casa, o esgoto da casa, perdão, ou se resíduo de hortaliças, porque aí a tua produção de gás é pequena, certo? Mas o esquema do biodigestor, a vantagem do biodigestor é que ele cumpre 4 funções. Então, tu reduz matéria orgânica, volume de matéria orgânica, que é o problema das cidades, grande quantidade de lixo orgânico. Você produz gás, que é o que mais se fala, né? Você consegue fazer um sistema de saneamento com ele, porque ele mata patógenos, porque ele entra com pH 6, passa para pH 4,5, depois ele volta a pH 6 de novo, e ele é aeróbico no início e depois dentro dele, para produzir o gás, as bactérias metanogênicas são anaeróbicas, né? Então dificilmente uma bactéria ou um vírus é anaeróbico e aeróbico, e é de ambiente alcalino e de ambiente ácido, né? Então por isso que ele tem esse poder, né, de fazer esse processo. A outra... A água da chuva, pessoal, dependendo do lugar onde as pessoas estão, se não tem poluição ao redor, pode usar até direto. O que a gente faz? A gente usa para beber o filtro de barro. A gente tem um filtro de barro na cozinha, passa a água num filtro de barro, certo? E o importante é a água, antes de entrar dentro da cisterna, ter um sistema de filtragem para não deixar entrar impurezas dentro da cisterna, que pode ser só uma tela, para não deixar entrar folhas e coisas desse tipo, certo? Como captar água da chuva sem uso da cisterna? Bom, você tem que captar água da chuva, guardar ela em algum lugar. Você vai captar água da chuva, vai botar onde? Tem que botar em algum lugar, né? Aí tem que ter uma cisterna, um reservatório de água. Uma coisa é captar, outra é guardar. O seu telhado normalmente vai captar, guarde você ou não, o telhado vai captar água e vai jogar ao redor da sua casa, vai ficar alagado, a parede vai captar, porque a água tem uma relação direta com a superfície, ela encosta na superfície e escorre, seja o solo, seja o telhado.
Então a questão é se você armazena ou não, se você gerencia ou não essa água. O que a gente traz sempre no assunto de água é que a gente precisa gerenciar, precisa do destino, e a gente pode gerar a nossa própria água, ou seja, entendendo como armazenar. Então se você não for fazer uma cisterna, na verdade você não vai armazenar, mas a construção vai captar de qualquer maneira. Piscina pode virar uma cisterna, só que aí seria para água, para uso numa horta, num jardim ou coisa assim. Por quê? Porque a piscina está aberta. Todo lugar aberto tem muito mais chance de entrar insetos, cair folha, proliferar fungos, etc. Por quê? Porque tu tem incidência de sol. As cisternas têm que estar fechadas, certo? Aí tu conserva a água por anos. Agora, a piscina aberta já é diferente. Pode usar a piscina para coletar água de chuva? Sim, pode. Mas aí eu não aconselharia usar para uso para água para beber. Usaria só para jardim e para horta. Mas pode usar, mandar o encanamento toda para a piscina. É um bom uso da piscina, né? Fiz uma fossa de bananeira, qual o tempo de duração dela? Primeiro a gente tem que deixar bem claro que a bananeira ela não é uma fossa para esgoto. O círculo de banana é só para ser usado com águas cinzas. Isso. Todos esses tratamentos que a água entra em contato direto com o solo são contaminantes, então a gente não pode jogar esgoto ali. É só água cinza. Então o círculo de banana não é fossa, círculo de banana é água cinza. E não tem, ele dura para o resto da vida. Você sempre vai estar ali, você vai estar jogando lá, poda as bananeiras quando dão banana, joga o caule para dentro do buraco. Caso você ache que é pouco, você pode abrir mais de um, como eu expliquei no curso. Então tu pode ter mais de um círculo de banana. Mas o círculo de banana em si, ele não... Porque esses troncos que estão lá dentro vão apodrecendo devagarinho com essa água. Então tu vai repondo e vai ficando cada vez mais fértil. É o lugar mais fértil que você vai ter, vai ser esse. E como tu está sempre usando água na tua casa, as bananeiras vão crescer muito mais do que em qualquer outro sistema com círculo de banana. Ali o pessoal estava perguntando para a água da cisterna. A cisterna tem que ser fechada e a água tem que ficar no escuro para se conservar. Não pode ser um reservatório aberto para guardar a água. Isso, fechado. Bananeira do círculo é para consumo ou somente para... Sim, para consumo, normal. Pessoal, o sabão, a bananeira trabalha bem com o sabão, transmuta bem a coisa do sabão. A bananeira é uma planta de uma época muito antiga do planeta, certo? Então não tem problema, pode consumir. Pena testar, né? É que às vezes trava na internet de vocês, porque aqui onde a gente está, a internet tem lugares das pessoas, né? Escrevam em letra maiúscula, pessoal, senão fica mais difícil de ler, tá bem? Escreva em letra maiúscula. O mosquito, quem está perguntando da cisterna, não vai ter mosquito em cisterna fechada. Tem cisternas muito antigas em todo o Oriente Médio, foi encontrada água muito antiga guardada em boa qualidade e na tubulação muito menos vai ter o mosquito, né? Então o que tem que fazer é manter a água guardada no escuro, né? Um lugar fechado. Para armazenar a água da chuva em cisterna, qual o melhor reservatório, custo-benefício? Tanque de ferro, cimento ou caixas d'água plásticas? Geralmente ferro e cimento é mais barato, mas você vai ter que saber fazer ou contratar alguém que saiba fazer. Não tem muitas pessoas que sabem trabalhar com ferro e cimento, mas geralmente ferro e cimento vai sair bem mais em conta,
né? Uma caixa d'água aí de 20 mil litros você vai gastar entre 25 a 30 sacos de cimento e uns 50 metros quadrados de ferro, mais uns 40 metros quadrados de tela, mais ou menos. Então, se for colocar, e uns 4 metros cúbicos de areia, se for colocar isso tudo no papel, você vai ver que vai sair mais em conta que uma plástica, dependendo de quanto o pedreiro vai fazer, né? Vai cobrar. Quem está em lugar frio, que a bananeira vai queimar, pode usar gerivá. A gente usa aqui porque nós também queima a banana, ela não chega a morrer, mas ela não produz a banana. O círculo até funciona, mas ela não vai produzir. João para presidente, João, vou votar em você. João tem muitos planos de governo sustentáveis, mas a gente precisa realmente fazer as coisas, então não dá muito para perder tempo. Como funciona o biodigestor, o João acabou de dizer. Acabei de explicar. A água do telhado não é suja, terra e pó. Antes da cisterna tem um filtro, você faz um filtro. Isso. Tem um separador. A gente montou um esquema que tem um tubo, assim, de pé, certo? Em cima está o tubo de 100, aqui está o tubo de 100, certo? E aqui um tubo de 150. Então tem um T, aqui dentro tem uma bola plástica. À medida que a primeira água da chuva com pó vai entrando aqui dentro, ela vai descendo, a bola plástica que está aqui dentro vai subindo e trava nesse T, aí começa a entrar a água da chuva direto para a cisterna, mas primeiro ela cai num reservatório separado, então aí arrasta pó e tudo, né? E o ideal também era botar uma tela, dá para botar tela em todo o comprimento da calha, aí a folha quando cai, em vez de cair na calha, a folha cai fora. Então você cobre a calha toda com uma telinha fininha, tela de pinteiro, pode ser plástico ou de metal, a folha vem vindo, escorrega, cai na tela e cai fora, e entra só água, já reduz muito a impureza. O sumidouro, como reverter? O sumidouro é um dos maiores contaminadores de poço e de águas subterrâneas, então precisa isolar o sistema, escolher um desses sistemas que a gente trouxe no vídeo e aí fazer um sistema de saneamento e devolver a água limpa, né? O sumidouro ele não é um tratamento, ele só, como o nome diz, ele some, tira da sua vista, mas ele não trata a água, pelo contrário, ele joga no subsolo e isso contamina. Então tem que isolar o sistema. Monta um sistema antes desse sistema, certo? Desvia o esgoto que está entrando aí, monta antes uma fossa biodigestora e coloca para aí. A outra pessoa que perguntou do quintal se podia montar circo de banana no quintal, pode. Inclusive escolas grandes eu já montei em escolas, né? Ou seja, circo de banana, porque o consumo de água de pia para escolas que dão merenda, enfim, né? Então pode montar. Lembrando que se caso, claro, a pessoa morando 4, 5 pessoas não vai acontecer, mas da fossa você dá um destino para mais longe um pouco, mas esse cano também vai ficar enterrado e essa água vai sair alguns centímetros abaixo do solo, então também não tem cheiro. Para vocês terem uma ideia, na saída da nossa casa tem uma fossa que a gente passa todo dia por cima dela. Todo dia nós passamos por cima da fossa. O caminho que sai da casa passa por cima da fossa. Você não enxerga, não tem cheiro, não tem nada, está com grama, tem um calçamento, né? É comum em vários lugares as pessoas montarem a fossa e fazerem jardim em cima dela, certo? Porque tu faz a fossa, aquela parte toda de concreto que eu mostrei, em cima daquilo tu bota uma lona, em cima dessa lona tu põe grama, põe vasos, põe o que tu quiser e tu tapa a fossa, certo? Aí dela você pega um cano e faz um esquema de distribuição para que a água vá sumindo no terreno. A vantagem da fossa, como foi falado, é que ela mata os patógenos, mata os coliformes fecais.
O problema dos lugares todos, dos sítios, das fazendas, é o que se chama de fossa séptica, certo? Por quê? Porque aí sim, tu está pegando, simplesmente separando líquido e solo e jogando esgoto no chamado sumidouro, né? E o sumidouro é isso, esconde dos nossos olhos, é que nem jogar o lixo pela janela do carro, sai da tua visão, mas fica na casa do outro, né? Barraginha, sim, fazemos barraginhas e açudes. Teve uma época de uma seca grande aqui em Bagé, de 2 anos, eu passei 2 anos fazendo barragens para fazendas e lugares, né, com 2 tratores, fiquei um tempão trabalhando com isso, porque não tinha mais água para plantar, né, não tinha mais água nenhuma, né? Ninguém tinha, na verdade, né? A live vai estar salva, vai estar gravada, fiquem tranquila, quem quiser ver de novo, né? No curso a gente ensina tudo isso, a compostagem, todos os sistemas, um por um, né, com esquemas, dá para ver os esquemas aqui, não dá para mostrar nessas lives, né, talvez no YouTube dê para mostrar, mas aqui não dá. E é como a gente falou na aula para vocês hoje, mas claro que no curso tem os desenhos, as ilustrações, tudo para ver, né? E aí a pessoa pode calcular para o seu esquema todo, né? Cada sistema tem uma vantagem, uma desvantagem, uma configuração. Então, o que a gente sempre trabalha? Cada um tem que ter um diagnóstico, vamos dizer assim, ou tem que conhecer a sua situação. Quantas pessoas tem na família, mais ou menos quanto consome de água. O que é interessante da gente ir para o campo? Que a gente começa a conhecer muito melhor os nossos hábitos, quanto a gente come, o que a gente come, quanto consome de água, porque a gente precisa conhecer melhor o que faz para poder gerenciar e criar os sistemas. E às vezes na cidade a gente não tem isso, não faz isso, porque só abre a torneira, só acende a luz e liga. A gente não precisa calcular, só pagar as contas no final do mês. E quando a gente vai viver no campo, a gente faz todos esses cálculos, esses estudos. Então, você vendo qual é a sua situação, você pode escolher o melhor sistema para você. Alguém perguntou de pulgões nas árvores, deve ser frutíferas, né? Você pega 1 litro de leite, dilui em 10 litros de água e pulveriza, certo? E com isso tu vai conseguir expulsar os pulgões, porque você muda o cheiro, né? A gente faz muito isso para espantar a mosca da fruta, certo? Quem perguntou da água cinza, qual é a água cinza? É toda a água que não é a água de esgoto. Ou seja, se tiver dejetos humanos, já passou a ser esgoto. O resto das águas você vai considerar e tratar como água cinza. Aproveitar a água da máquina de lavar. A água da máquina de lavar você pode botar ou no círculo de banana direto, ou se você tem um reservatório, pode usar na grama. A grama cresce muito bem com a água da máquina de lavar, porque a máquina de lavar, o sabão em pó é rico em fósforo. Não bote na horta. Na horta não coloque, mas no gramado pode colocar, no pé das árvores pode colocar, certo? E se você tiver um círculo de banana, como a gente está falando, você pode jogar no círculo de banana, as bananas vão andar muito bem. De preferência, se você for estocar, não estocar por mais de 3 dias, certo? Se for estocar por mais de 3 dias, tampe, porque se pegar muito sol vai começar a putrefar, a partir do 3º dia vai começar a dar cheiro, certo? Já fica aí a dica. Como vedar o açude? Depende do tipo de solo, tipo de lugar que você está. Aqui no sul, por exemplo, a gente consegue vedar o açude só movimentando o fundo, movimentando o lodo barro. Mas os açudes que a gente fez, por exemplo, na Amazônia, que o solo é mais arenoso, bem mais arenoso, você precisa fazer algum tipo de vedação no fundo. A jabuticaba suporta água cinza. Qualquer frutífera que você botar água cinza é bom, certo? Pode botar em qualquer uma. A água cinza para irrigação, não. Só em frutífera. Não use na horta. E procure não usar por aspersão. Bote direto no solo, certo? Deixa eu ver o que é. Que tipo de produto não pode ir na água cinza?
De preferência não usar esses que chamam Diabo Verde, né? Essa marca, na verdade é soda cáustica, certo? Evitar a soda cáustica, evitar produto de limpeza muito forte. Na verdade, os produtos de limpeza muito forte é bom evitar por causa das tuas mãos também, né? Então, assim, às vezes a pessoa vai lá no supermercado, compra uma bisnaga de detergente e nem lê que ali está escrito que é concentrado, porque o pessoal não lê nada, né? O brasileiro tem a mania de comprar, não lê livre, não relê rótulo, não lê coisa nenhuma, só lê placa de pare, porque se o cara não para, morre, né? Então, assim, às vezes esse detergente está escrito concentrado. Quando diz concentrado, ou seja, quer dizer que o ideal é você diluir. Então a gente tem umas bisnaguinhas na pia que a gente dilui o detergente, certo? Mesmo não sendo concentrado, porque às vezes não precisa, porque o pessoal pega e quer dar um jorro em cima de uma esponja e às vezes é só para lavar um prato, não tem necessidade de fazer isso, né? Então, assim, evitar de dar produto forte, e a maioria dos produtos que hoje tem um monte no mercado biológico aí é tranquilo. E sabão em pó, tem sabão em pó de coco também, ou procurar os menos agressivos, vamos dizer assim, né? O que diz aqui? Cochonilha onde? Não cria toxina. Água cinza cria toxina na planta e faz mal para nós? Não tem esse problema. Pode jogar no pé. Pode jogar no pé da planta. Não coloque na horta. Vou repetir de novo. Não bota na horta, porque é outra coisa. O ciclo das plantas são menores. As árvores têm muito mais poder para transmutar tudo isso, né? Pode beber, né? O xixi pode... Qual xixi? Na água cinza não. O xixi que mijou no banho, talvez, a pessoa mijou no banho, não faz diferença, isso aí não faz nada. Você está falando em 100, 200 ml, em vários litros de água. Você toma um banho, 200 ml, não é nada. Tem gente que toma urina, o pessoal fica perguntando, mas pode botar xixi nas plantas? Não, tem gente que toma urina. Agora, se forem tomar, minha recomendação, cada um tome a sua, não vai tomar a urina do outro. Não vai servir no jantar. Não, vou tomar a urina de um amigo meu, não faça isso. Toma a tua urina, só se for tomar, né? Eu não tomo, mas sabe como é? Tem louco para tudo, quem quer tomar que tome. Então fica tranquilo. Na mandioca também não coloque em coisa, principalmente raiz, certo? Por isso que eu estou falando em árvores, coloque em árvores, certo? Só falei árvores, porque senão se todo mundo for perguntar, pode botar na batata, pode botar na cenoura, não pode em hortaliças, só em árvores. Cenoura não é árvore, só em árvores. Nem batata. Aí só em árvore, de pouquinho vem outra e pergunta, mas eu posso botar na mandioca? Não, só em árvore. Pessoal, quem está perguntando de nascente é uma coisa, vertente é outra, tem que olhar na legislação do lugar e usar principalmente nativas ao redor da nascentes. Agora, a recarga de nascentes é feita com água subterrânea, é por isso que a gente precisa fazer esse plantio de água no solo, e a água se planta com estratégias de manejo do solo, ou seja, quando é uma cirurgia, uma coisa mais incisiva que tem que fazer, você pode ter que entrar com recurso, com máquina, com sistema de recuperação de solo mais pesado, mas o que a gente vai fazer? Preservar essas margens de rio, preservar as nascentes, tornar o solo mais permeável. Trabalhar com a agricultura orgânica é fundamental para a recarga de água do solo, porque cria um solo vivo, permeável, capaz de reter a água, então tem que sempre pensar nisso. Aqui, o que ali? O que? Um pouco. É que você fizer isso daí. Não vou ser o quê? Banho com água da chuva pode? Com certeza. Excelente. Eu estou dizendo que nós bebemos água da chuva, pessoal. Claro, nós moramos no campo, mas a gente bebe água da chuva. Banho é tranquilo, né? Passa no filtro de barro, só a água. Para beber, então... passamos no filtro de barro. Isso. E para banho é maravilhoso, excelente. A água da chuva é excelente a água, né? Para irrigar as plantas e tudo, é excelente. Porque ela vem com essências vegetais das plantas todas que exudaram. Né, gente? No campo. Né? Quem mora em São Paulo, eu aconselho que se mude daí. Qualquer lago tem que ter pelo menos um ponto dele que seja mais profundo. Não dá para ser os lagos, está perguntando qual a profundidade do lago.
A profundidade do lago. O lago, o ideal é que tenha mais de 1,5 metro de profundidade. Quanto mais fundo, mais fresco a água. E aí, o que acontece? Aí, quanto mais raso, mais aquece, mais evapora. O segredo do lago, você fazer alguma parte, pelo menos profunda, com mais de 2 metros. Esse seria o ideal. Porque aí a parte mais baixa do lago não esfria, certo? Então, porque os raios solares vão indo, dependendo do tipo de água, ele pode atingir mais de metro. Entende? Então aí tu vai aquecendo a água e vai evaporando. Então quanto mais fundo, mais fria, menos evapora. Então às vezes a mesma quantidade de água numa superfície rasa evapora mais rápido do que um lago numa superfície mais profunda. Eu acho que é bem fácil de entender. A Lili já perguntou 2 vezes, agora eu peguei de novo. Como é que funciona o tubo no centro da vala de evapotranspiração? O tubo é uma camada de brita, certo? Em cima dessa linha, 2 linhas de tijolo, 6 furos. Em cima disso vai uma manilha, meia manilha, né? Ou o pessoal usa também pneu, pode ser uma sequência de pneus. Aí em cima dos pneus você recomenda cobrir com uma pequena lona para as raízes não entrar pelo meio dos pneus. Aí você vai botar terra. O cano vai entrar pelo meio, o cano do esgoto vai entrar pelo meio da manilha, certo? Pelo meio da manilha. No curso a gente explica tudo isso em detalhes, como é que funciona. Já perguntaram 2 vezes do cabelo. O cabelo? Que cabelo? Eu lavo com o meu sabonete que eu faço. Tem aí do meu cabelo ninguém pergunta. O João também lava o cabelo dele com o meu sabonete. Eu faço sabonete principalmente de coco, de óleo de oliva, mas cabelo, gente, tem tudo a ver com o nosso estado emocional. Infelizmente também tem isso, não é só o shampoo, nem o sabão, né? Tem vários nem estudos. Pele, o pessoal acha que vai melhorar a pele botando coisa por fora. A questão da pele, o que tu bota dentro. A pele tem que comer bem. O pessoal come um monte de porcaria que ter pele boa, aí não dá, né? Lê um monte de porcaria, vê uma porcaria de filme, um monte de novela que tem ideia boa, não vai ter ideia boa nunca só vendo porcaria, então tem isso também, né? E a pele também tem a ver com a nossa relação com o mundo, então todas essas alergias também tem a ver com isso. Claro que tem a ver com muito transgênico também, a alergia tem bastante a ver com transgênico e a degradação da parede intestinal e a contaminação que a gente sofre durante a digestão por causa da degradação dessa parede, né? Isso. Mas tudo também tem um outro sentido que tem a ver com nosso psiquismo, com a nossa mente, com a nossa... Então a mulherada precisa focar, o cabelo é também um tipo de extensão nervosa que a gente tem na realidade, então a gente tem que cuidar um pouco com isso. E fazer um sabãozinho de coco, de óleo de oliva. Tem gente que acha que o coco resseca muito o cabelo, mas daí passa um óleo depois, né? Na pele também usar óleo, não usar esses cremes, não usa nenhum tipo de creme. Usa só óleo na pele. Não enche a manilha fica um espaço vazio. A manilha é para distribuir a água. Você tem que ter um espaço vazio embaixo da vala. Por quê? Porque se resolve 10 pessoas tomar banho de uma vez só, tem que ter um espaço vazio para ir toda essa água. Embaixo da manilha ficar vazio, certo? A Marta tá falando que você também tá bonito, João. Muito obrigado. É que eu tenho um segredo. É que assim, ó, você tem que fazer tem uma técnica que a gente faz com as mandalas. Você prepara mandalas para expulsar pessoas chatas ou coisas que te incomodam. Aí tu tem que aprender a trabalhar com mandalas. Seria mandá-las a merda. Olha como é que eu faço a barba. O João tava fazendo a barba antes da live. Falou que ia mostrar pra vocês como é que... Eu afio bem meu canivete, faço a barba com um canivete bem tranquilo, assim, ó. Olha, bem... Não vou fazer agora porque eu tenho que tratar com vocês aqui. Mas a live não é sobre beleza... É sobre água, mas na realidade, o que a gente precisa as coisas que mantêm a saúde, a pele boa, o cabelo bom, são as coisas mais simples do mundo. É ar de boa qualidade, água de boa qualidade, comida de boa qualidade, são as coisas mais simples. Se você for num médico e não tiver doença nenhuma e falar, o que eu faço agora para manter a saúde? Ele vai falar, fica feliz, fica em paz. Trabalha com mandalas. Come um bom alimento, respira um bom ar, né? E sempre se recomendou que não as pessoas... bota protetor solar, que todo mundo diz que tem que botar protetor solar. Eu quando vou para a praia e quero protetor solar, bota a camisa de manga comprida, cara, e um chapéu, pronto, não usa protetor solar, aquilo ali é um crime para a pele. A pele é o maior órgão do corpo, aí tu pega aquilo e passa aquela nata daquele troço que o pessoal passa de rodo, aquilo eu acho.
Tá louco, não faz isso, não faz isso. Então se não quer sol, vai para sombra. Ou então pega e usa, a gente usa manga comprida assim, bota manga comprida e pronto. De novo, ele tá dando a dica. Não, dou sempre essa dica, eu dou, não deixo passar, porque o pessoal fica botando, até em criança pequena. Outro dia eu vi uma mãe na televisão botando, pegou uma criança que tinha 3 anos de idade, tapou a criança de protetor solar e largou com um calçãozinho na praia. Para que fazer isso com a própria criatura, capaz de matar? A questão das licenças para água é uma coisa muito importante. Cada estado é diferente. As outorgas de água, às vezes você precisa de uma outorga específica para puxar água de um rio. Precisa falar com as empresas de artesiano daí, não só para elas dizerem quais licenças você precisa, como também dizer qual a profundidade dos poços, quanto que você vai ter que cavar. Cada lugar é diferente. Então, tudo isso e as leis de nascentes, de proteção de nascentes e margens de rios também, tem as leis federais, mas tem coisas específicas dos estados. São Paulo, por exemplo, eu sou de São Paulo, é muito mais restrito. Rio de Janeiro, Minas também, por exemplo, para fazer açudes, né? Então, precisa antes ver. Vai lá na Emater, no CAT de cada lugar de vocês e fala, posso ir lá e cavar um açude, até que tamanho eu posso fazer sem licença e tudo mais. Para não ter problema, porque tem vizinho que denuncia, então eu tenho que seguir direitinho as regras. Limpar o poço, a pessoa quer limpar a água, né, do poço. A água do poço, o que eu tenho aqui? Nós temos um poço, aí você compra um filtro clorador, você pode botar um filtro e um filtro com clorador, ou seja, de botar cloro, certo? Então se for limpar dentro do poço é outra coisa, não sei se a pergunta é isso. Se for limpar dentro do poço tem que tirar toda a água, entrar no poço e limpar, né? Mas se quer limpar a água do poço, você pode pegar e passar um filtro, certo, na água. Agora se o poço tem sujeira, coisa assim, aí tem que drenar toda a água, tirar toda a água, né? O que diz? Aí tira toda a água e botar um cal dentro do poço, um cal virgem, bota uma pedra de cal virgem lá dentro para limpar o poço, certo? Se não, se só tem uma água que está com um pouquinho de impureza, você compra um filtro e faz a água passar por um filtro. Pessoal, quem for ligar uma bomba no rio, como a Tati estava falando agora, uma bomba pequena para irrigar uma horta, qualquer coisa assim, uma bomba de 1 a 2 polegadas, aí não precisa outorga para isso, entendeu? A outorga precisa quando tu for fazer um ataque de um rio ou um volume muito grande de água que você vai puxar. Você vai estar aguando uma horta, não tem necessidade, certo? Viu? A geriatra dela indicou vida saudável, como é? Alegria e... É isso, gente. A gente tem que simplificar a vida porque a gente está perdendo o foco da saúde, né? E a água é fundamental nesse aspecto. A gente tem muito desperdício, muito gasto financeiro por causa de problemas com água. E a gente mesmo pode resolver o problema da água. Aqui o Pedro. Oi, Pedro Augusto. Pedro Augusto, um oi. Oi, Pedro Augusto. É isso aí. Pessoal, saúde é paciência, harmonia com as coisas, comer coisa saudável, evitar comer porcaria. Se quem bebe, tentar beber menos ou parar de beber um pouco menos, né? Porque o álcool acidifica muito o corpo também. E o álcool nos corta muito a conexão com as coisas mais sutis, né? Fora a ressaca, né? Eu parei de beber porque eu achava uma ressaca, sempre que bebe dá aquela dor de cabeça. Aí eu achei melhor não beber mais e para mim foi muito bom. Mas claro, cada cabeça é uma sentença. A outra falou da fossa, o quê? A quantos metros deve ser construída de um minador? Aí a questão é ver para que lado está a vertente, certo? Mas a fossa biodigestora, você faz ela, mas joga a água abaixo, se tem desnível, jogar abaixo desse poço, certo? E o pessoal que está perguntando sobre o protetor solar, me deu uma estudada sobre os riscos do protetor solar. Muitos deles têm até chumbo. Chumbo é metal pesado, que nem mulher que pinta unha. A maioria de vocês deve fazer isso, né? Tinta para cabelo leva chumbo. Esmalte de unha leva chumbo. Sabe o que leva a contaminação de chumbo? Debilidade mental. As pessoas ficam com problema sério por causa do chumbo, certo? Então tem que ter muito cuidado com o produto com chumbo. Quem pinta cabelo, leia para ver se não tem chumbo, certo? Porque já se identificou várias pessoas, médicos identificaram que sofreram acidente
tiveram fratura no crânio, examinaram o crânio estava preto, começaram a entender por que o crânio das pessoas eram pretas, fizeram relações e todas eram mulheres e todas pintavam o cabelo. Então, quando você pinta o cabelo, você está colocando metal pesado no seu cérebro, no seu osso. Cuidado com isso, né? Eu sei que virou moda, todo mundo pinta, parece uns canários de tudo que é cor, vermelho, amarelo, né? Mas tem um cuidado com isso, né? Entende? Eu, por exemplo, pinto o meu de grisalho e está ficando lindo, né? Esmalte de unha ele pinta também, com o tempo, eu também pinto com o tempo. Alguém sugeriu protetor óleo de coco, óleo de abacate isso, também, protetor aí sim, solar. aí outra coisa importante, porque não sei se vocês já tiveram contato com os índios passam óleo direto no corpo, é o que a gente passar óleo de tudo. O Brasil tem uma infinidade de óleos que você pode passar, né? Só não passa óleo de cumaru, quem está no norte, no cabelo, né? Eu tenho. Não vai passar óleo de mamona, não, né? Mas cumaru, azeite de oliva, qualquer óleos desse que passa no corpo, é o que os índios fazem, estão sempre passando óleo no corpo, né? Como age a rocha moída no solo, de rochagem. Sobre rochagem. Em agricultura nós vamos entrar nisso, né? Tem aula de agricultura. Vai ter aula de agricultura. Aí a gente pode falar disso no sábado, quando a gente quem falar. puder e tiver interesse, espere que está por sair um curso, vale a pena, porque aí vai ter todos esses dados, essas informações, tudo com detalhe. Eu trabalho com pó de rocha desde 1996. Certo? Então tem uma experiência boa com pó de rocha, é um material excelente para trabalhar. Quem está nas cidades, procure marmorarias. As marmorarias estão lá preparando aquelas pedras, polindo mármore, polindo granito. Todos esses materiais são nobres. Aí você pode trabalhar aí com 200 a 300 gramas por metro desse material. As marmorarias dão esse pó de rocha para quem está trabalhando com horta pequena. Quem trabalha com escala maior, eu vou dar outras dicas depois, certo? É de coco, ela faz com óleo de coco, porque tudo é natural. As essências não é coisa sintética, porque tem essência sintética, não se trabalha com essência sintética. Não, os cursos não são só presenciais, acho que também essa pessoa, o Guilherme, né, perguntou algumas vezes. A gente tem dado cursos presenciais, né, faz 20 anos que existe o Instituto, mas agora a gente tem online também curso. Quer que eu fique fumando branco? Não, é que agora eu que estou fazendo por isso. Roundup em nenhuma situação, é glifosato, é herbicida, não é para usar. Nós não usamos nada. A live fica gravada, vai ficar gravada. Onde pôr um pó de mármore para quê? Vai ter aula de agricultura, depois a gente conversa melhor sobre isso, mas é principalmente para trazer alguns minerais específicos para o solo. As plantas precisam de vários minerais, nutrientes essenciais, né? E às vezes faltando um, acaba inibindo a liberação de outro, então tem toda um manejo para fazer de solo, onde a gente oferece esses nutrientes para as plantas de forma não solúvel, para que a própria planta possa extrair isso do solo junto com a simbiose que ela tem com a sua própria comunidade de micro-organismos que vive ao redor da raiz da planta. Se nós somos adventistas ou naturalistas, eu nem sei o que eu sou, mas eu não sou nenhuma coisa, sou naturalista, eu acho, né? Sei lá. Sou um agricultor que gosta de ler um pouco. A gente parece muito com aqueles filósofos naturalistas de 1700, como era o Goethe, mais ou menos por aí, ou seja, a gente busca ter uma visão mais ampla dos processos, né? Não perder o foco, ficando com a visão muito estreita nas especificidades de cada coisa. A gente tem que conhecer as características particulares do solo, da planta, da água, mas a gente nunca pode perder a visão de conexão, nunca pode deixar de olhar de longe e ver as conexões. Então, esse olhar para a natureza é a base da permacultura, e a permacultura tem tanto, e a natureza tem tanto peculiaridades e coisas mínimas que acontecem dentro de uma célula, como tem relações macro, de escala planetária e também cósmica, porque tem relação com o Sol, tem relação com a Lua, tem relação com os outros planetas. Se kombucha serve para o solo, serve, mas você vai botar kombucha no solo? Se você tem kombucha sobrando, me manda as kombucha. Não, mas kombucha você pode serve, pôr lógico, aquilo no pode solo. pôr, se está sobrando, pode pôr, é excelente. No composto também, pode pôr. A outra pergunta em caixa alta passou correndo. Fermentação natural, o que acham? Muito pra quê? bom.
Fermentação no alimento é bom, o composto ele é um composto, ele fermenta. No biodigestor tem fermentação para sanear as águas. A fermentação é um processo muito natural e acontece em várias coisas que a gente vai manejar no campo, né? O curso presencial nós estávamos dando em 9 dias, que é o curso completo de permacultura. Agora a gente não vai fazer, e até porque não sabemos nem quando é que vai abrir isso de novo, que está um abre e fecha, bandeira vermelha, isso parece Mar Brabo, né? Então a gente não parou. Então talvez só o ano que vem, né? Energia. A gente trabalha com biodinâmica, nós dois estudamos muito biodinâmica, eu fiz uma especialização em agricultura biodinâmica, então a gente traz vários elementos, principalmente a ideia de organismo agrícola do Steiner, que dá origem a todas as agriculturas orgânicas e que é o pensamento mais correto, mais alinhado com o que a natureza, com a forma como a natureza funciona, essa ideia do organismo agrícola. E a gente tem que entender isso, tudo é conduzido por forças criativas. Então a gente tem a força da gravidade puxando para baixo, a gente tem a força do sol puxando para cima. A gente tem que começar a aprender a lidar com as forças. A gente não lida bem com a natureza porque a gente não entende de energia e de forças. Nós como humanidade estamos aprendendo a fazer isso, né? Por isso que a gente desperdiça tanto a nossa própria energia, a energia elétrica, a energia da água, porque a gente ainda não entende como manejar as forças. E por isso que a gente diz que permacultura é essencialmente, se a gente for olhar o que é o manejo energético, como poupar energia, como usar melhor a energia, porque a natureza faz isso o tempo inteiro. O tempo todo uma planta otimiza tudo que ela está fazendo, um animal, todos os seres. Banheiro seco, sim, a gente tem. Para terem uma ideia, eu dei o primeiro curso de bioconstrução do Brasil há 20 anos atrás. Nós temos mais de um banheiro seco, mais de um tipo de banheiro seco dentro de casa, banheiro seco externo, certo? Vale a pena, economiza pouca água. A questão é cultural, ou seja, se você tem um lugar que vai receber muitas visitas, muita gente não se acostuma com banheiro seco, ou às vezes até pessoas da própria família não querem, não gostam do banheiro seco, então tem que pensar bem isso. Se for montar um hotel fazenda, alguma coisa assim, né, eu aconselho que tenha os dois tipos, porque tem pessoas que não vão querer usar. Acontecia às vezes nos cursos presenciais aqui, as pessoas virem, tem que estar arrumando um outro lugar para a pessoa ir no banheiro, porque ela não consegue ir no banheiro seco, e por aí vai. Como evitar? Lagartas linda na couve. Lagarta linda na couve. Bom, eu não sei que lagarta mas toda planta que está sendo atacada, ela está com alguma deficiência, certo? Então tem que nutrir a planta. Mas o que dá para fazer é catar algumas lagartas, triturar, misturar com água e pulverizar. O curso esse Viver no Campo que a gente tem, ele trabalha com as ferramentas da permacultura, certo? Então toda a lógica do curso, o método do curso é a partir dessa lógica. O que a gente acrescenta é que nós temos um trabalho de anos lidando com pessoas que quiseram fazer essa saída da cidade para o campo, certo? Então a gente organizou uma forma, um formato para trabalhar isso, para trabalhar com as pessoas, além de várias partes que não entram no curso de permacultura, como alguns sistemas de finanças para tentar se manter, faturamentos que você pode ter e várias coisas. Quem está pedindo para eu falar? Nós estamos recebendo também agora. Quem está pedindo para eu falar para você, falar do Bill Mollison, tem um vídeo curto aí onde o João fala como ele conheceu o Bill Mollison e o que eles andaram conversando sobre. Não sei se você quer falar agora alguma coisa. O Bill Mollison era um ser bem extraordinário, né? E ele tinha, o que eu sinto que eu me afinei muito, é essa coisa de ter feito várias coisas diferentes, né? Então eu também, bem no início da minha juventude, eu desenhei projetos arquitetônicos com arquitetos. Na época não tinha computador, essas coisas, né? Eu trabalhei anos desenhando para arquiteto, e o Bill Mollison teve umas coisas bem raras na vida dele assim também, né? Então ele foi motorista de máquinas, ele trabalhou, até fez luta livre, esses boxes, essas coisas todas, né? Enfim, depois entrou para dentro da academia, saiu, foi morar isolado no campo, né? E voltou depois para a academia, e aí ele viajou por 20 anos tentando entender como que as civilizações antigas sobreviveram nos ambientes por tanto tempo, e nós com tão pouco de existência sobre os territórios conseguimos impactar tanto.
Então, o formato que ele deu na permacultura foi, a princípio, um estudo de agricultura permanente. Ele começou estudando isso, como é que poderia desenvolver uma agricultura permanente, porque ele estava preocupado era com o impacto desse modelo agrícola. E acabou se dando conta que a questão não era só agricultura, era permacultura, ou seja, era uma cultura de permanência, porque envolvia todos os outros aspectos culturais, né? A espiritualidade, ou seja, toda a questão cultural de uma comunidade inteira. Então isso tinha que se manter também para poder manter os povos. Então ele entendeu que a questão não era agricultura permanente, e sim cultura permanente, né? Que é o que está nos faltando. A nossa cultura é uma cultura demente. Então Bill Morris montou uma cultura permanente, a nossa cultura é uma cultura demente. Cada ano que passa a gente ouve música pior, come comida pior, fica com o trânsito pior, fica com o ar pior, tudo vai ficando pior. Eu não sei onde é que o pessoal acha que está indo bem, e comemoram cada fim de ano, o ano novo, né? A Tati é vegetariana, eu sou e não sou, agora não estou, às vezes volto a ser, por aí vai. Mas nós não matamos animais, mas eu como o ovo da galinha, porque o galo não põe ovo. Sobre... Então tem... Para, por favor, João. Que é live de água. Quem já mora no campo, o curso atende muito, porque a gente tem dado assistência para agricultores, pequenos agricultores, fazerem transição de convencional para orgânico. E o que acontece é que as pessoas se instalam no campo sem essas ferramentas da permacultura. Então é muito comum a gente ouvir, depois que as pessoas que já estão no campo fazem o curso, verem tudo que elas podem melhorar. E algumas coisas elas já implantaram de uma maneira equivocada, por exemplo, o posicionamento da casa em relação ao sol. Isso é uma coisa muito comum das pessoas errarem antes de estudar permacultura. E aí tem várias estratégias para a gente melhorar a condição que já existe. Quem já tem terreno, por isso que a gente fala, quem já tem terreno pode melhorar o que tem ali. Mas a gente diz que sempre é bom, se você não tem o terreno, fazer o curso antes, porque aí você já pode comprar uma coisa melhor, que tem mais a ver com o que você quer fazer, porque você fica com um olhar, com ferramentas para fazer uma avaliação melhor do terreno. Então quem já está no campo se beneficia muito, porque certamente tem coisas que não viu a partir da perspectiva da permacultura, né? Das ferramentas da permacultura. E isso pode potencializar muita coisa. Então, às vezes você não viu como você podia ter um quebra-vento de um lado, o que você pode fazer para melhorar o condicionamento térmico da casa, mudar plantios de lugar, enfim, e otimizar a configuração que você tem já no seu sítio. Com relação à água, a pessoa perguntando ali, vamos focar na água de novo, né? O círculo de banana pode ficar bem próximo da casa, não precisa ser distante da casa, pode ser praticamente ao lado da casa, certo? E a água, toda a ideia da água é que você cria um sistema para que você não pense que está gastando água, e sim você está dando um outro uso para ela. Então assim, a água entra na casa, tu toma um banho. Se eu pego essa água e estou destinando ela para um grupo de árvores, eu estou dando um outro uso para ela, certo? Então eu não estou gastando água, ou seja, eu estou dando um outro uso para ela. Eu estou fazendo com que a água tenha dois usos. Um, eu estou me banhando ou usando para alguma coisa, e outra, eu estou aguando as plantas com ela. Então é positivo, porque eu estou dando duas funções para o mesmo elemento, que é um dos princípios da permacultura. A outra pessoa perguntou da água da cozinha, pode ir direto sem a graxeira. Sim, você pode até dispensar a graxeira, bote um cano de 10 centímetros, que são 100 milímetros, um cano grosso, aí a água toda vai com resto de gordura, com tudo, vai tudo para a fossa vai tudo para o círculo de banana, porque isso junto com os troncos que você colocou aí com a palha, forma um material muito rico em nutriente, e a vida toda ao redor começa a se manifestar ali, potencializa muito lugar, né, do círculo de banana. Pode usar eólico para bombear a água, é muito bom. Sim. Aqui no sul se usa muito. Moinhos, né? Moinhos d'água, a gente chama de moinho d'água. Sim, o gás do biodigestor é usado no fogão. O biodigestor a gente não armazena, ele fica armazenado dentro dele mesmo. Você vai consumindo à medida que ele vai produzindo. Peixes, criamos peixe, temos algumas capas. Para fertilizar a água que outra coisa, a gente não come, né? Esse outro ano agora talvez eu vá criar algumas tilápias, aí talvez a gente coma como sushi, fazer essas coisas assim, né?
Tratar a água do poço. Eu já respondi, você bota. Eu não teria que ver o que tem de problema na água do poço, certo? Tem que ver o que está com problema. Mas se é fazer uma filtragem, você compra, vai numa loja que trabalha com hidráulica e compre um filtro de água. Aí depois da bomba, tu põe um filtro de água e a água vai sair filtrada. Tem vários sistemas aí que você pode usar. Inclusive tem filtro com cloro. Então você pode filtrar e botar cloro se tiver necessidade também. Fermentação de pão, a gente faz com abóbora, quando faz às vezes essa fermentação natural, faz com abóbora, deixa fermentar, rala a abóbora, deixa fermentar, dá para fazer com fermento natural. Um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha, um pouquinho de abóbora. As tilápias, isso. Avaliar. Como descartar absorvente feminino corretamente? Entra aí no Saracura, fraldas ecológicas, você tá aí, Saracura, eu vi que você tava. Ali tem várias dicas, né? No Brasil, o que você pode fazer é compostar, depois recompostar e depois tricompostar, porque são eliminadas várias coisas no sangue, e depois peneirar a parte plástica para quem vai continuar usando o absorvente convencional. Até no minhocário pode botar, a minhoca vai comer tudo e vai deixar só o plástico, aí você peneira e tira o plástico, pode fazer isso também. É perigoso esse gás? Sim, um gás explode, né? Metano, né? Pode explodir, né? Mas o biodigestor, ele está produzindo gás, se ele tiver um excesso de gás, ele acaba saindo uma parte, certo? Dependendo do sistema, porque ele borbulha, né? Pelos canos de entrada, né? Se ele tiver uma pressão muito grande, né? Eu botei num fogão de 6 bocas, 2 bocas com metano e 4 bocas com GLP. Quando termina o metano, eu uso o GLP. Agora, armazenar metano tem que ter muito cuidado, porque você vai ter que passar por um compressor de ar, tem que saber fazer isso porque tem enxofre, tem que fazer um filtro, é uma história bem comprida para poder contar. Quem quiser saber mais sobre comprimir metano, entre em contato com o pessoal de Montenegro, da Ecocitrus de Montenegro, estão fazendo isso num sistema de grande escala, certo? E invasando metano. Mas não tente fazer essas coisas sem saber fazer, certo? Então use direto, né? Use direto o gás, que nem energia a hidrogênio, né? O pessoal botar nos carros, né? Não tente armazenar, você tem que consumir ela direto porque é perigoso. O biodigestor ele é uma dos sistemas de saneamento que permite que você tenha licença para a criação de certos animais, né? O que ele tem que estar é perto da liberação do resíduo, porque o gás você pode conduzir por uma longa distância, mas conduzir o resíduo até o biodigestor é mais complicado. Então, perto de onde está a saída do resíduo, perto do banheiro, perto do lugar onde está a criação dos animais, você coloca o biodigestor. E depois o gás você pode levar ele para mais longe, né? Todo o gás da Europa vem da Rússia, por exemplo, e ele vem conduzido por esses canais, então o gás você consegue levar. Calda sulfocálcica, se é segura, fazer a calda sulfocálcica a gente faz aqui, tem que ter cuidado, porque você vai estar usando enxofre, vai estar usando cal virgem que queima, vai botar no calor, vai botar fogo, ou seja, então tudo isso tem que cuidar. Você pode pegar e comprar pronta a calda sulfocálcica, vem pronta, assim como a calda bordaleza, né? E não confundindo, porque tem gente em sites se dando por sabido, fazendo confusão com essas caldas, dizendo que diz que é uma e usam para outra, e etc, etc. A calda bordaleza, que é feita com sulfato de cobre e cal, é para controle fúngico. A calda sulfocálcica, que é levada ao fogo, que é com enxofre, é outra coisa, ela é para insetos, né, e patógenos, é outra coisa. Tem gente que mistura tudo isso na internet, né, então tenham cuidado. Quem for usar pouco, vale a pena comprar pronto. Quem vai usar uma quantidade grande, aí vale a pena fazer. Vocês têm caldeirão? Caldeira, sim, tem de cobre, tem mais de um tipo. Tem horta na cidade, pode regar a horta com água clorada? Não, melhor não, por causa do cloro. Então aí quem tem água clorada, o melhor é botar essa água numa cisterna, deixa aberto, ou num tanque que deixa aberto para evaporar o cloro, e aí depois você usa. O ideal é não usar, certo? Macateiros estão caindo verdes pequenos, será doença? Boro, eu acho que provavelmente é falta de boro. Falta de boro. Quando as árvores não seguram o fruto, pode ser falta de boro, e potássio tem uma relação de inibição às vezes. Então pode fazer uma adubação de biofertilizante com boro e também
colocar um pouco de cinza de fogão que tem potássio. Procura na internet, perto de onde tu mora, alguma química, alguma indústria química que venda boro, certo? Você que leu no material da aula 2 sobre canos quadrados, deve ter sido que não existem canos quadrados. E que cisterna quadrada também não funciona porque a água tem uma matriz circular, ela arredonda tudo que ela toca. E ela, quando está livre da superfície, ela tende a ser redonda, como quando a gente vê no orvalho. Se vocês forem olhar de manhã o orvalho e olhar com uma lente um orvalho em cima da folha, quando venta, aquelas gotas ficam soltas em cima da folha, ou seja, a água ela é redonda. E é por isso que os canos são circulares e que as cisternas são circulares, porque assim a gente trabalha a favor da forma da água. Se a gente cria cantos, a água tende a fazer uma pressão ali e a romper onde tem o canto. Então a gente tende a trabalhar com a forma redonda que ela tem naturalmente. O cloro vai levar uns 2, 3 dias para evaporar, né? Certo? O bom é ter um reservatório, inclusive talvez até botar algumas, passar por carvão, por exemplo, ajuda, né? Porque o carvão vai eliminar um pouco isso, ou passar por um tanque com areia. Você podia ter um tanque com areia e um tanque do lado com água, passa por aí, né? Pode botar algumas plantas aquáticas, vai melhorar isso. E outra coisa é fazer a água cair, bater, né? Para o cloro evaporar, né? Fruta que não é enxerto, que está demorando, o pé franco ele vai demorar muito mais para produzir, então depende do tempo. O jabuticabeira pode levar 10, 12 anos, 12, 15 anos, que estavam falando de jabuticaba aí. Então é porque ela precisa amadurecer, são as árvores adultas que dão frutos assim, né? E o enxerto é feito justamente por isso, para você ter mudas que produzam mais rápido. Então depende da idade da planta, ela não deu ainda, porque não está na idade de dar mesmo, se for um pé franco feito da semente. Tem um montão de perguntas. Pode botar as perguntas. A gente está um pouquinho atrasado na resposta da última live, mas eu vou responder ali tudo. Aqui, esterco de equino é tóxico? Não, nunca ouvi falar isso. Eu uso direto aqui, é o que eu mais uso, porque é o que eu tenho a cavalo, não tenho vaca, então eu uso esterco de cavalo toda hora, direto, a cama do cavalo, né? Esterco de cavalo misturado com serragem, e às vezes uso fresco também. É excelente. A menos que o cavalo seja um drogado, de repente está usando algum tipo de droga. Não, é difícil o cavalo estar drogado. Estou perfurando um poço semi-artesiano, estarei prejudicado pelo fato de estar na estação das chuvas? Terei problemas? Não entendi. No outono e no inverno? Bom, primeiro que aqui, por exemplo, o inverno é chuvoso, né? No sudeste o inverno é seco. Então, óbvio que tende a ter uma variação no volume das águas, inverno, verão, outono. Mas se você está cavando um semi-artesiano, possivelmente você vai alcançar um lugar onde você vai ter mais segurança hídrica, né? Isso você pode perguntar, quem fura o artesiano para você, ele vai ter que te dar a vazão de água que você vai ter em cada época do ano. Ferrugem no pé. Agricultura sintrópica. Não. Sintropia é um termo criado por um italiano que chama Luigi Fantapié. Quem tem interesse em saber de sintropia tem que ler o Luigi Fantapié, o Erwin Schrödinger, que são conceitos que surgiram depois da formulação dos conceitos das leis da termodinâmica, que falam sobre conservação de energia. Todo o segundo capítulo da permacultura trabalha com essa ideia, né? Com essa ideia de negentropia, ou seja, de entropia negativa, do não desperdício de energia, da convergência das forças de vida que sustentam a própria vida, né? Então, na verdade, é essa agricultura que trabalha com o conceito do Fantapié e com os elementos que o Bill Mollison traz no segundo capítulo do manual. Todo é sobre isso, sobre conservação energética, porque na natureza é assim, né? Agora, eucalipto em agrofloresta a gente não usa. Livros. Eu vou indicar livros. Isso da agricultura sintrópica, isso é agrofloresta, pessoal. Isso é neologismo, botaram um nome novo numa coisa que já existe.
certo? Para fazer uma publicidade em cima, mas não tem nada de novo nisso aí. A única coisa nova que tem no tal chamado agricultura sintrópica é eucalipto, e é exatamente isso que a gente não aconselha, porque tem uma série de pesquisas colocando que o eucalipto traz problema para o solo, inclusive as folhas do eucalipto têm alta alelopatia e ela inibe o crescimento de outras plantas. Então, eucalipto fora de sistemas de plantio com árvores, não se usa. A única pessoa que usa é esse povo aí, né? Então, não. Ali é até interessante essa questão da energia, que alguém está perguntando como é que a gente organiza o nosso tempo. O que acontece? A gente vive no campo e as pessoas têm ideia de que viver no campo é uma coisa que dá trabalho. Só que quando você organiza o lugar e faz isso, usa as energias da vida para convergir para a própria vida e cria uma coligação positiva entre as coisas, você vai reduzindo o seu trabalho, né? O resto é ter prontidão, não procrastinar no que quer fazer, e eu sempre gosto de lembrar aquele princípio estoico de viver cada vida como se fosse uma pequena vida. Tudo que você quer ter ao longo de toda a sua vida, você tem que ter todo dia. Porque, por exemplo, se você quer escrever um livro, você não pode deixar para escrever ele daqui 10 anos, você tem que escrever um pouco todo dia. Se você quer plantar, quer colher seu alimento, você tem que plantar e colher um pouco todo dia. Você não pode esperar para fazer tudo depois que fizer uma outra coisa. Então a gente tem que, durante o dia, incluir um pouco de tudo que a gente quer ter na vida, né? É assim que a gente consegue fazer as coisas. A caça a gente usa, sim. O pessoal está com isso de higienizar frutas e coisa. Agora imagina o seguinte: se você tem a sua horta, colheu a sua verdura, o que tu vai passar cloro nela? Me explique, por que vai passar cloro nela? Higienizar do quê? Certo? Ou seja, está na natureza, está no ar puro lá, o que você quer higienizar? Não tem. Higienizar se tu comprou no mercado, que já 50 pessoas já meteram a unha ali, já agarraram, cada um que chega agarra, já foi carregado, descarregado, aí até pode. Agora a verdura da horta não tem por que passar, não tem porquê, não. Hidropônica é outro problema, tem muita fama e só problema. Hidroponia tem problema porque é adubo solúvel em água, e a hidroponia cria nitratos e nitritos, isso para o corpo humano é um veneno. Uma coisa é hidroponia, outra coisa é aquaponia, ou seja, você tem que trabalhar com aquaponia, que é água fertilizada por peixes. O sistema hidropônico que o pessoal está falando de fazer horta em cidades, verticalizando, etc, etc, é altamente tóxico, certo? Tem muita opinião e pouca informação na internet, pessoal, tem que ter cuidado. No curso de agricultura que a gente tem online, o Plantar Orgânico Colher Saúde, eu falo bastante das caixas dos canteiros elevados. Por que vocês entenderem por que é melhor substituir todos os vasos por uma caixa maior, com o cálculo dos espaços, para vocês verem como vocês desperdiçam espaço, energia e água plantando em vaso. Então, e por que fazer as caixas? Porque a gente pode fazer os consórcios entre as plantas, porque a gente pode usar um material que depois pode ir para a compostagem, que é a madeira, é fonte de carbono e tudo mais, né? E eu vou produzir, assim que der, um vídeo sobre essas caixas, porque a gente tem centenas de alunos que estão fazendo e eles mandam muitas fotos, são muito lindas as caixas, né? Tem muitas acontecendo por aí, mas basicamente você vai fazer uma altura de 30 a 40 centímetros e vai começar a fazer terra ali dentro com composto, ou se você tiver alguma outra fonte no terreno que você pode encher, você pode usar também. Banheiro seco seria a famosa patente? Não. A patente é uma coisa maluca, porque quando chegaram os primeiros vasos, as primeiras privadas da Europa no Porto, estava escrito patente número tal. E a gauchada aqui leu patente e achou que o vaso, que é a privada, que eles nunca tinham visto, se chamava de patente. E aí começaram a chamar de patente, que deu fulano, está na patente, mas é patente de patenteamento, ou seja, aquele era o número da patente. E o povo burro e ignorante leu patente e achou que o nome daquilo era patente, que é o vaso, que é a privada, certo? Banheiro seco é um banheiro projetado para você defecar. Quando tu defeca, tu coloca serragem, mas é todo um desenho que tem para secar as fezes e tem dois compartimentos, é toda uma história, né? A gente tem banheiros desses aqui, funciona muito bem. Na Europa tem muito, Austrália tem muito, Estados Unidos tem muito, aqui no Chile é o país que mais tem, né? Então tem esses equipamentos. Em alguns países tu compra pronto, tu vai lá e compra pronto, com exaustores, etc, etc.
Na verdade, nos cursos o que mais rende o assunto é quando entra cocô, água, fósforo, aí é que a coisa complica. A maior parte das perguntas é o pessoal quer saber para onde é que vai o cocô dele. Que horas são, gente? 9h15, eu acho que deu. 9h15 eu trouxe uns livros, né? Como eu falei que ia trazer alguns livros para vocês sobre água, porque a gente está tentando hoje responder um pouco das questões sobre água. Não dá mesmo para ler tudo, a gente fica até zonzo aqui tentando ler. Às vezes não é que travou, é que a gente está parado tentando ler aqui. E coloquem depois as perguntas de novo que ficaram sem resposta aí nos comentários dessa live, que vai ficar salva. Isso. E a gente devagarito vai respondendo. Isso. Pode mandar mensagem por direct também que a gente responde. E também pelo e-mail, pelo site nosso, ipep.org.br, também pode mandar por lá. Às vezes demora um tiquinho porque é bastante mensagem, mas a gente responde todas as mensagens. Então, o que ficou, desculpe sem responder. Porque... Não é de que a gente vai responder, pessoal. Coloca as perguntas aí nos comentários, às vezes pode servir para outras pessoas também, ou lá na comunidade do Facebook. Entre na comunidade do Facebook, porque os alunos antigos também estão postando um monte de coisa das coisas que eles já estão fazendo, então está muito interessante a interação. Canteiros, horta produzidas, e aquilo outro, né? Misturas e... Tá bem, pessoal? A Tati vai mostrar uns livros, já são 9h15 e eu tenho que tomar uma sopa daqui um pouco. Eu trouxe esse livro para a gente entender um pouco essa questão rítmica da água, a questão da matriz circular da água e a dinamização, porque isso a gente pode fazer em casa para tomar água. Tem irrigadores de água que fazem um redemoinho na água, então entender um pouco essa natureza circular da água, porque é a gente entendendo a natureza de cada coisa que a gente pode trabalhar com elas. Então, qual é a natureza de uma galinha? O que ela precisa fazer? Precisa ciscar, precisa rolar na terra, precisa tudo isso. Se ela não faz essas coisas, eu tenho um monte de outros problemas com a galinha. A mesma coisa com as plantas. As plantas é que sintetizam a comida delas. Eu não posso dar a comida dela solúvel para ela. Eu tenho que deixar que ela faça isso. Então, o que a gente tem que fazer? Galinha não chupa em canudinho, não sei se você entender. Então. Não sei o que tem a ver. Eu não posso ter comida solúvel para ela. A planta que não pode ser solúvel. Tá. Então, esse é um livro interessante, foi editado pela editora Senac e tem muitas coisas interessantes, inclusive com ilustrações sobre essa característica da água, que se trabalha bastante na questão da biodinâmica. Um outro que fala sobre isso, desculpa, é em inglês, infelizmente, a gente tem muito pouca coisa traduzida para o português. Entendendo a água, é muito interessante também. Tem um outro que chama Cal Sensível, que eu só tenho ele digital, então não deu para trazer para vocês. Também é muito interessante. Trouxe esse trabalho do Masaru Emoto, quem não conhece. O que acontece? Tudo no universo é imprimível. Alguém mandou uma mensagem perguntando se existia mão boa para agricultura ou não. E na verdade existe, né? Quem sabe que o reiki funciona, quem sabe que através das mãos, na verdade, saem as intenções do coração e através da mão a gente faz as coisas, não só faz bem ou mal, mas a gente pode trazer o que a gente pensa e sente através das mãos. Então, aqui ele fala um pouco sobre as impressões que ele fez na água e registrando através desses cristais o que acontecia com a água conforme ela estava sujeita a diferentes informações. Eu falei, o nome do primeiro livro é Flow Forms, o poder rítmico da água. Alguém está anotando para comentar aí Flow Form. Entendendo a água e também o caos sensível, as mensagens da água. E como eu trouxe tudo um pouco relacionado a isso, eu trouxe também a vida secreta das plantas, que a gente sempre fala desse livro. Do Christopher Beard. Porque a gente precisa, nessa história de viver no campo, de viver mais perto da natureza, se relacionar com esses elementos. E precisa entender como é que eles funcionam, precisa entender que são coisas vivas, né? Não é só o que a gente pensa deles, eles têm o pensamento deles, a planta tem o pensamento dela, a água tem o pensamento dela. E a gente precisa entender isso para se relacionar com essas coisas. É assim que a gente consegue tratar a água, captar a água, armazenar bem a água de forma que ela não estrague. E é tudo isso, todas essas técnicas, todo esse olhar
que Bill Mollison trouxe em toda essa organização da permacultura, e é o que a gente trabalha para divulgar. Tá bom, gente? É isso então, quem ficou com alguma dúvida, pegue essa live, vai estar postada lá, você entra lá e faz a pergunta e a gente aos poucos vai respondendo para todo mundo, tá bem, pessoal? O que ficou sem resposta, desculpem, realmente pula muito aqui. Rápido é que passa. E coloca no comentário dessa live mesmo, que aí fica mais fácil da gente achar também, e a gente vai respondendo por aqui. Isso. Tá bem? Um grande abraço a todos, uma boa noite e vão descansar. Não vão sair por aí. Amanhã cedo tem aula de agricultura, amanhã não percam. Agricultura, não percam. E depois a gente se encontra para tirar dúvidas. Já botaram ali, é isso mesmo. Valeu, gratidão. Quem puder ir compartilhando os nomes dos livros, quem captou aí vai botando aí. Igual entre lá no grupo do Facebook, que esse material a gente vai postando devagarinho, vocês vão tirando dúvida com os outros, tá bem, pessoal? Grande beijo, boa noite. Beijão. Fiquem bem.